Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um trabalho espiritual do TCR Canto de Interlagos. Esta casa de amor, de caridade, de estudos, que a todos recebem de braços abertos. Eu os convido a pegarem um copo ou garrafa com água para que sejam fluidificadas pela equipe espiritual, colocando o remédio, o lenitivo necessário para cada um de nós. E assim vamos buscar um lugar onde você possa ficar em silêncio, onde você possa se recolher. Vamos nos sentar confortavelmente e, através de uma respiração profunda, vamos elevando o nosso pensamento a Deus, o nosso Criador. Vamos trazendo a imagem serena do nosso Mestre Jesus e vamos permitindo o envolvimento dos amigos de luz que se acercam de cada um de nós, identificando as necessidades de cada um, direcionando energias salutares, benéficas. E assim vamos entrando em conexão com o plano maior, através de uma prece. Aqueles que desejarem fechar os olhos apenas como recurso de maior concentração, de conexão com o plano maior, fiquem à vontade. Nós te agradecemos, Mestre Jesus, por todo o seu amor, por todo o seu amparo, e te pedimos, Senhor, serene a nossa mente, tranquilize o nosso coração, permitindo que estejamos permeáveis aos ensinamentos que nos serão transmitidos, que tenhamos compreensão das informações e das lições que nos serão transmitidas. E assim, mais tranquilos, mais harmonizados, nós vamos para as nossas vibrações, enviando emanações positivas dos nossos melhores pensamentos e sentimentos para aqueles nossos irmãos que necessitam. E assim, com os pensamentos firmes, vibremos pelos nossos irmãos em situação de rua, pois sabemos que enfrentam muitas necessidades todos os dias. Vibremos fé, fortalecimento, que eles tenham entendimento, que tenham a bênção de Jesus e a paz, que eles possam sentir-se envolvidos nessas nossas vibrações amorosas. Vibremos. Vibremos também pelos irmãos enfermos que estão acamados nos hospitais ou em suas casas, necessitando do acalanto da equipe espiritual para a recuperação da sua saúde, nas casas de repouso, todos aqueles que passaram por alguma cirurgia e que necessitam de uma recuperação, que os benfeitores espirituais possam pará-los em suas necessidades. Vibremos. Vibremos pelos idosos nos asilos, pelas crianças nos abrigos e pelos nossos irmãos nos presídios. Vibremos. Vibremos também pelo nosso planeta Terra, essa casa abençoada que Deus nos emprestou como morada para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Que este planeta encontre entendimento entre os povos, entre as nações, que possa dar um passo importante na sua regeneração, com a bênção e com a paz do nosso Mestre Jesus. Vibremos. Vibremos pelos nossos lares, que é o nosso educandário, onde tudo começa. Que os nossos lares sejam abençoados, que os nossos familiares recebam a bênção, a paz e o amor da espiritualidade maior. Vibremos. E assim nós te agradecemos, Pai de amor e bondade, por mais esta oportunidade, que a tua bênção, que a tua luz esteja sempre em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Fé e equilíbrio em todas as direções.
Reflexão do livro Instrumentos do Tempo, escrito pelo Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Como sempre, ele coloca vários temas importantíssimos para a nossa reflexão, para nós pensarmos a respeito disso. Hoje vamos aprender sobre a questão de aprendamos servindo. Isto é, né, sabermos que onde nós estivermos, vamos fazer a claridade, vamos trazer a claridade em nós mesmos, né? Para que a treva, para que a escuridão possa dissipar. Por quê? Porque só a luz do conhecimento e sabedoria, porque essa luz é no sentido de sabedoria e conhecimento, que vai desintegrar, né, que vai dissipar aqui na nossa existência carnal no planeta Terra as cristalizações da sombra da ignorância, porque a ignorância é como se fosse uma pedra que vai petrificando a nossa alma, né, o nosso coração. Então, isso vai trazer o sofrimento ou a doença, né, ou uma desarmonia interna. E o Emmanuel também nos diz que a educação, no sentido de conhecimento, né, é uma luz que está ao redor do nosso sentimento, para sustentar, olha, veja bem, sustentar o equilíbrio entre o nosso cérebro e o nosso coração. Então, nós temos que saber que a ciência constrói, né, vários conhecimentos, mas a compreensão humana que faz com que este conhecimento seja útil, seja bom. A ideia esclarece, né, a nossa jornada, da nossa caminhada, a ideia, o pensamento, vamos dizer, mas a palavra que edifica, né? E essas palavras que vão trazendo a nossa transformação. É por isso que Jesus, o nosso Mestre Jesus, que todos nós conhecemos, aprova a sabedoria. Sabedoria, mas também que nós possamos praticar o bem, o amor, né? O conhecimento é importante, uma das asas da evolução, mas o amor também se torna muito importante para que nós possamos voar para a evolução. Só com uma asa fica difícil, né? Só com a asa da sabedoria. Então vamos aprender, de acordo com Emmanuel, servindo, porque é a fórmula tão eficaz que o nosso Mestre Jesus nos deixou. Porque muitos de nós ainda guardamos a bondade, né? Fica reservando a bondade. Nós colocamos a cultura dentro da gente, o conhecimento, mas não sabemos inflamar esta luz do conhecimento ou da bondade dentro de nós mesmos para podermos expandir e servir com amor essa riqueza tão grandiosa que nós temos, né? A inteligência, a afetividade que nós temos também. Porque de nada adianta se nós estivermos somente dentro da gente guardado sem se fazer o uso, né? Aí se torna como se fosse um pedregulho, né? Um pedregulho às vezes positivo, negativo dentro da gente, que a gente não consegue fazer uso disso para podermos servir ao trabalho do projeto de Deus. Então, refletindo sobre essa questão, né, de quanto a luz da sabedoria nos faz acender o caminho das trevas, da ignorância, muitas das vezes. Refletindo sobre isso, vamos dizendo fé e equilíbrio em todas as direções.
Existe uma dificuldade no ser humano que é necessário parar muitas vezes para refletir a seu respeito. É a dificuldade das tentações. Afinal de contas, que fenômeno é esse? Quase sempre na problemática das tentações, fazemos um juízo de nós mesmos e damos uma má interpretação de coisas, das nossas possibilidades. Às vezes avaliamos a nossa condição acima do devido, supervalorizamos possibilidades nossas, juramos que não cederemos em determinadas questões, que não cairemos em determinadas circunstâncias e acabamos por adotar posturas às quais fomos levados pela tentação. Às vezes temos a tentação de trair um amigo, de trair a esposa, de trair o marido, de trair uma pessoa que nos é cara. Por que essa tentação nos ocorre? Às vezes temos a tentação de furtar. Sim, de furtar. E essa tentação se manifesta desde a cleptomania, em que pessoas furtam coisas de lojas, de mercados, até o imposto de renda fraudado. É um furto. Sim, é um furto. Temos a tentação de beber. Começamos com a primeira taça e juramos que ficaremos sóbrios, que daremos conta de dirigir o carro e juramos. Temos a tentação de experimentar a droga uma vez só, uma vezinha só. Seja um pacal, seja um pó, seja uma pedra de crack, seja uma taça de alcoólico, uma vezinha só. Não, eu me garanto, é a tentação. Alguma coisa que nos impulsiona a fazer algo para o que não estamos muito certos da nossa capacidade de resistir. Não podemos garantir quanto à nossa resistência, mas fazemos. A temeridade, quando tomamos de um veículo e pisamos no acelerador e saímos em disparadas, a tentação da velocidade, de bater o próprio recorde, a roleta russa, a roleta mineira, tantas tragédias por causa dessa tentação. A tentação da libido, de procurar, de sondar, de cobiçar alguém que já seja comprometido, exatamente pelo prazer do inusitado. São tentações perigosas. É muito importante verificar que no mundo em que vivemos, precisamos ter cuidado com esse fenômeno terrível que nos arrasta a situações muito complexas no território da tentação. É muitíssimo importante pensar como Jesus Cristo nos orientou. Em todas as vezes que se dirigiu ao nosso Pai Celeste, nos ensinou a buscar recursos contra a tentação. Na oração dominical, no chamado Pai Nosso, há um momento em que o Mestre nos ensina a rogar ao Pai: não nos deixes cair na tentação, ou não nos deixes cair em tentação. A proposta de viver na Terra é necessária, é indispensável. Viver no mundo nos enriquece. As experiências com o nosso próximo, com o nosso semelhante, as experiências na relação com as coisas, com os fenômenos naturais, isso tudo nos enriquece. Mas é importante que não nos deixemos arrastar pelas tentações. Os bons espíritos dizem que não existe um arrastamento irresistível. Se fosse irresistível, ninguém teria a culpa de cair sob seu peso. Mas existem arrastamentos aos quais nos permitimos, em nome da tentação. Porque sempre fazemos uma má interpretação das nossas possibilidades. Temos um juízo indevido das nossas condições. E quando vemos, tombamos.
nesse abismo terrível que se chama tentação. É importante, porém, que neste capítulo, que neste campo, nós passemos a ter a proposta de Jesus Cristo sempre em mente, a da oração e da vigilância. É importante que a gente aprenda a orar, fazer essa ponte com o divino, mas ter vigilância, o cuidado conosco mesmos. Não há razão para orarmos, somente orarmos, e não prestar atenção nos caminhos por onde estamos trafegando. Porque as tentações são perigosas e a qualquer momento nos podem derrubar. Nesse capítulo das tentações, existe algo que não devemos perder de vista. Não podemos dizer que foi o demônio que nos atentou, que Satanás é que nos arrastou. Não temos como dizer que foram as más companhias que nos arrastaram ao mal, que foram os maus colegas, os maus companheiros, como é comum escutarmos nas conversas cotidianas da humanidade. Atribuímos sempre aos outros o nosso insucesso. Quando são coisas boas, a estrela é nossa. Claro que temos que parar e refletir que nesse território das tentações existe algo do que não podemos esquecer. A nossa volição. Sim, a nossa vontade. Nós não fazemos nada que não esteja de acordo com a nossa vontade. A tentação exatamente nos mexe nesse território da vontade. Nós temos vontade de fazer. Embora queiramos depois inculpar a terceiros, jurar que foram as más companhias, mas nós temos vontade. E é importante saibamos que quando nós temos vontade de fazer determinada coisa, mesmo que essa coisa seja negativa, nós acabamos por fazer. Jesus Cristo nos diz: buscai e achareis, pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á. Mas ele não nos diz em que porta deveremos bater. Qualquer porta em que batermos, ela se nos abrirá. Qualquer coisa que pedirmos, receberemos. O que buscarmos, acharemos. Se nós encontrarmos um espinho e sairmos procurando de onde ele veio, não haverá outra solução, nós vamos nos deparar com um espinheiro. Se nós acharmos uma flor, um perfume, e sairmos buscando de onde vieram, nos esbarraremos num jardim, indubitavelmente. E nessa área é que temos que pensar nas influenciações espirituais negativas, que se aproveitam de nossas brechas morais, de nosso consentimento interior, de nossa vontade, e somam o seu desejo à nossa vontade. E aí entramos na faixa das obsessões, das perturbações espirituais. Há muitas entidades devotadas ao mal, na postura de anticristos, e que querem fazer com que aqueles que estejam no caminho do bem se percam, para deles zombar, para retardar o seu caminho, o seu passo pela vida fora. Daí cabe recordar o ensinamento de Cristo para que oremos e vigiemos. A vigilância corresponde a esse estado de prestar sempre atenção nas consequências do que vamos fazer. Temos liberdade? Temos liberdade. Mas até onde? Até quando? Com que intensidade? Porque tudo aquilo que nós semearmos, isso mesmo colheremos. E as entidades negativas vão nos provocando a vaidade, o orgulho, a presunção, para nos fazer cair moralmente, para nos fazer tombar espiritualmente. As tentações têm suas raízes na nossa intimidade. Digamos que uma pessoa passe pela porta de um bar, mas não tenha vício de alcoólicos. O bar para ela será como uma vitrine qualquer de garrafas coloridas, mas se ela tiver o vício, qualquer garrafa, qualquer vitrine de bar lhe será uma tentação
tremenda exercerá sobre ela uma grandíssima tentação. Alguém que não seja consumista inveterado pode passar por qualquer loja, pode ver o que for e passará tranquilo, e olhará, e tocará, e sairá. Mas para quem tem essa compulsão interior para gastar, qualquer coisa será motivo para gastar. Logo, a tentação não está do lado de fora, a tentação está dentro de nós. A tentação reside em nós. É aquela bagagem ainda não doutrinada, ainda não disciplinada. É aquela situação ainda não arranjada devidamente em nossa intimidade. Isso provoca em nós uma instigação. O alcoólatra se sente atraído, atentado para o álcool. O gastrônomo se vê atentado pela comida e se torna glutão. E a glutonaria é um campo aberto para entidades viciosas explorarem a capacidade dos indivíduos, até que ele adoeça, até que ele passe mal, até que se perca. Para quem não carrega em si a tormenta sexólatra, para quem aprendeu a desrespeitar a sexualidade, homens, mulheres, crianças, velhos, cadáveres, tudo entra no campo da sua tentação sexual, porque ele carrega em si essa matriz negativa. Para quem aprendeu a se disciplinar, a se respeitar, a ver, por exemplo, a sexualidade como algo nobre e digno, sabe respeitar a esposa dos outros, o marido dos outros, o namorado dos outros, sabe respeitar os corpos alheios, porque respeita o seu próprio. Então a tentação tem esse componente terrível existindo dentro de nós, coabitando conosco, vivendo em nossa intimidade. É por essa razão que em cada momento de nossas existências, apelando para o ensinamento de Jesus de Nazaré, estaremos sim fazendo as nossas preces, seja qual for a nossa crença, fazendo nossa elevação de pensamento, se assim preferirmos, mas sem deixar de vigiar os nossos passos, para onde estão indo nossos pensamentos e como estamos desenvolvendo os nossos atos.